Shalom, shalom, geração do avivamento, bom dia para todos vocês, amém? Um dia abençoado, recalcado, sacudido e transbordante da glória de Deus. Sejam todos bem-vindos no nome e na autoridade do nosso Senhor Jesus. Aleluia. Oração essa madrugada foi poderosa, amém? Essa é uma das áreas mais difíceis de serem tratadas, ok? Geralmente, próxima madrugada nós vamos com uma pauta de libertação de vícios, tá? Libertação de vícios, certo? Então, próxima madrugada nós vamos com a pauta de libertação de todo tipo de vício. Então, é sobrenatural, tá? Então, próxima madrugada a gente vai com todo tipo de vício, guerreando, quebrando, destronando no nome poderoso de Jesus. Aleluia. Sejam todos bem-vindos no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Conta pra mim como que vocês estão no jejum. Amém. Para quem é mãe, feliz Dia das Mães. Aleluia. Hoje é o Dia das Mães. Hoje você tem que ligar para sua mãe, no mínimo fazer uma oração por ela. Almoçar com ela, ok? Então, manda uma oração para sua mãe, fala o tanto que você ama ela. Na verdade, todo dia é o Dia das Mães, né? Mas existe uma data comemorativa. Então, hoje, ligue para sua mãe, ore por ela. Declara que você abençoa ela, que ela é amada. Tenho certeza que vai ser aí sobrenatural. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Sejam todos bem-vindos no nome do Senhor Jesus. E hoje nós fizemos essa pauta de libertação da área sexual, tá? É uma pauta, gente, uma das áreas mais difíceis de uma pessoa ser liberta é a área sexual, é a mente contra o espírito de loucura, tá? E toda pessoa que envolveu na feitiçaria, na bruxaria, com pactos de sangue, também existe um processo árduo, a pessoa tem que se posicionar radicalmente, entendeu? Na verdade, não é que a libertação seja difícil, é que se a pessoa não se posicionar radicalmente, demora muito, certo? Se a pessoa não se posicionar, se a pessoa não vir com tudo, demora demais, certo? Ok? Então, se preparem, a próxima madrugada é libertação contra todo tipo de vício. Vício de comer, vício de jogar, vício de bebida, vício de compras, vício de tudo nós vamos estar falando, tá? Então vocês se preparem porque vai ser assim sobrenatural. Aleluia? Vocês aceitam um cafezinho? Esse cafezinho gostoso. Glória a Deus. Aleluia. Gente, parabéns para você. Hoje tinha quase 3.000 pessoas na oração da madrugada. É um domingão, madrugada de um domingão. Glória a Jesus. Isso aí não é para qualquer um, só para quem tem sede, para quem está com fome, né? Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos, amém? Em nome de Jesus. Vamos lá, feche os olhos de vocês, vamos orar para nós começarmos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, eu venho aqui, Pai, abençoar todos os teus filhos e filhas, Senhor Deus, que estão aqui hoje nessa live. Abre os céus de glória, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai. Abra os céus de revelação, Senhor. Abre as comportas, Senhor Deus. Fala conosco, Senhor, de forma sobrenatural. Amigo Espírito Santo, eu te convido sobre esse ambiente. Espírito Santo, enche cada pessoa que está aqui com teu doce, amorosa presença. Espírito Santo, você é o pastor presidente, o apóstolo, aquele que é o mestre, aquele que ensina, nos consola, nos exorta. Amigo Espírito Santo, todo o domínio dessa live é entregue nas suas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Abra comigo 1 Timóteo, tá? 1 Timóteo, capítulo de número 6. Aleluia? Então vamos lá, vamos ler comigo do 1 ao 2. Glória a Deus. Os escravos devem ter todo o respeito por seus senhores, para não envergonharem o nome de Deus e seus ensinamentos. O fato do Senhor ser
de o Senhor ser irmão na fé não é desculpa para deixarem de respeitá-lo. Pelo contrário, devem trabalhar ainda mais arduamente, pois seus esforços beneficiam outros irmãos amados. Então, Paulo está trazendo aqui, né, sobre os servos aqui, os escravos, ainda que o seu senhor seja da mesma fé em Cristo, não é para ele descansar agora porque o meu chefe, né, o patrão dele é da mesma fé. Então, qual que é a aplicação espiritual que a gente pode trazer para cá, tá? Que tudo aquilo que nós fizermos, que tem que ser, tudo aquilo que nós executarmos, seja qualquer coisa, seja o nosso chefe cristão, não cristão, seja a nossa autoridade cristão, não cristão, tem que ser feita como se estivesse fazendo para o próprio Cristo, para Jesus. Tem que ser feito com honestidade, com fidelidade, com excelência, tá? Deixa eu perguntar para você, você carrega excelência? Existe uma cultura de excelência. O que é a cultura de excelência? Eu vou dar o meu melhor nesse projeto. Eu vou trabalhar, eu vou dar o meu melhor, eu vou dar aquilo que eu tenho de melhor. Não, você não precisa ser bom, expert em tudo, mas se você dá o seu melhor, eu tenho certeza que Deus, Ele vai se agradar disso, ok? Então, não vem causar escândalo, porque agora, por você professar uma fé em Cristo, todo mundo está te olhando. Você chega atrasado, as pessoas olham, mas diz que é crente. Você mente, você fala mal de alguém, as pessoas falam, nossa, mas é crente. Nossa, que desonra, certo? Então agora que você está vivendo tudo isso e quer manifestar o reino de Deus, eu quero que você se atente a algo. Você precisa andar em integridade e honra, em fidelidade, com excelência em tudo, honrando suas autoridades, o seu chefe, o seu pai, a sua mãe, as pessoas que estão à sua volta, porque as pessoas olham para você, principalmente aquelas que não estão na mesma fé, e falam, se for para ser cristão assim, se for para mim ser assim, eu não quero ser assim, tá? Então, respeito e honra são sementes que vão produzir uma colheita cheia de favor e graça e generosidade de Deus. Respeito e honra. E respeito para com todos, honra para com todos, ok? Vamos agora do 3 ao 5. Aleluia. Do 3 ao 5, vamos lá agora. Aleluia, deixa eu ver aqui. Eu me perdi aqui onde está o 3, tá? Ensine essas coisas e incentive todos a obedecer-lhes. Talvez alguns de nós contradigam, mas estes são os verdadeiros ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, que conduz a uma vida de devoção e que ensina algo diferente. É arrogante e sem entendimento. Vive com o desejo doentio de discutir o significado das palavras e provoca contendas que resultam em inveja, divisão, difamação e suspeitas malignas. Olha aqui. Pessoas assim sempre causam problemas, têm a mente corrompida e deram as costas à verdade. Para elas, a vida de devoção é apenas uma forma de enriquecer, ok? Então, o que Paulo está trazendo aqui? Que tem gente que só fica discutindo, que tem gente que só fica, né? Os ignorantes, os soberbos, né? Causam disputas, invejas, contenda, blasfêmias, suspeitas malignas. Então, por exemplo, deixa eu dar um exemplo para você. Tem gente que em vez de fomentar e jogar pelo reino, joga contra o reino. Fomentando dúvida. Ai, será que o fulano é assim mesmo? Eu não sei não, hein? Eu não sei não, com tanto pastor caindo aí, eu não sei não, hein? Se o nosso pastor também não é assim. E aí a pessoa acaba, às vezes é um neófito, é uma pessoa que está engatinhando, está na mamadeira ainda. E aí às vezes a pessoa ali que está falando, está fomentando. Então, queridos, nós precisamos, tá? Tomar muito cuidado com quem ensina uma doutrina diferente, tá? Aqueles que não são saudáveis para o corpo de Cristo, ok? Então tem que tomar muito cuidado com o discernimento tortuoso. Nós precisamos jogar pelo reino. Toda vez que alguém chega para mim e fala, olha, eu tive um discernimento, às vezes é uma coisa cabulosa. Eu falo, às vezes, aí eu trago uma outra visão, uma visão com sabedoria. Eu falo,
Nossa luta não é contra carne e sangue. Olha por outro lado, certo? Eu sou pacificadora, mas tem pessoas que são o quê? Faccionadoras. Então você tem que tomar muito cuidado com isso. E você tem que tomar muito cuidado se você, às vezes, acaba sendo essa pessoa que fomenta. Vamos ler aqui de novo. Quando ensina algo diferente, é arrogante e sem entendimento. Você já viu? Tem gente que não tem entendimento, não tem revelação, ensina as coisas tudo errada, entra numa discussão teológica que não traz salvação para ninguém, não traz paixão nenhuma no coração das pessoas pelo Espírito Santo, pelo ministério, pela presença de Deus, só faz a pessoa ficar mais, ali inflamada. Pessoas assim sempre causam problemas, têm a mente corrompida e deram as costas à verdade. Para elas, a vida de devoção é apenas uma forma de enriquecer. Ok? Então, nós precisamos ter discernimento do Espírito Santo na nossa vida e identificar toda vez que vier essas pedras de tropeço, esses enganos na nossa vida, certo? Então, tem gente que às vezes vem falar mal de alguém, vem minar, vem falar, não é assim não. Às vezes você está buscando um dom, essa pessoa vem e fala, não, que isso não existe. Então, toma muito cuidado com as pessoas, tá? Que estão à sua volta e que às vezes quer entrar numa discussão que não edifica ninguém. Eu vejo aí, tem um pastor aí que parece que ele tem tanto conhecimento, mas quando ele coloca duas pessoas para debater, duas visões, eu acho tão pobre, porque eu falo para você, quem pensa daquele jeito, só o Espírito Santo para convencer. Quem pensa daquela outra forma, só o Espírito Santo para convencer. Então, assim, às vezes para trazer briga, para trazer raiva no coração de quem assiste. Então, gente, a nossa missão não é discussão, mas qual que é o centro do evangelho? Eu quero que vocês sempre peguem essa visão. Queridos, tem pessoas que querem crescer difamando outras, falando que o outro é herege, que o outro é aquilo, discussão teológica. Enquanto você poderia estar crescendo no reino de Deus, proclamando o evangelho. Só que é mais difícil crescer dessa forma. É mais difícil constituir um ministério dessa forma. Amém? Então, mas eu falo para você, entra na verdade, a verdade é Cristo. Então, se for para falar alguma coisa, fala a verdade. Jesus morreu, ressuscitou, Ele quer te salvar. Não sai do centro da verdade, que essa é a verdade. Depois vem a libertação, depois vem o empoderamento, o fogo do Senhor, a capacitação. Deus vai ativar, mas primeiro é a salvação. Tá? E nós temos que estar focados. Então, o conhecimento da verdade é a lâmpada que dissipa as trevas, o engano, o embaraço, ok? Não entra nessas vãs discussões, não entra nesses enganos, não entra nessas coisas. Vocês não vão ganhar nada com isso. Vocês só vão ficar com raivas, irritados. Às vezes, vai deixar de falar com alguém. Como a pastora Nani disse, o alvo é Cristo, o alvo é Jesus, ok? Aleluia. Vamos lá, vamos continuar do 6 ao 10. No entanto, a devoção, acompanhada de contentamento em si mesma, grande riqueza. Afinal, não trouxemos nada conosco quando viemos ao mundo, e nada levaremos quando deixarmos. Portanto, se temos alimento e roupa, estejamos contentes. Aqui Paulo está ensinando você a viver uma vida em gratidão. Queridos, eu agradeço a Deus todos os dias. E Deus quer ver isso em nós. Agora no 9. Mas aqueles que desejam enriquecer caem em tentações e armadilhas, em muitos desejos tolos e nocivos, que os leva à ruína e à destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. E alguns, por tanto desejarem dinheiro, desviaram-se da fé e afligiram a si mesmos com muitos sofrimentos. Amém? É forte ou não é? Então vamos lá. O que Paulo está dizendo aqui, tá? Nós precisamos, andar debaixo da verdade, andar debaixo da integridade na presença do Senhor. E a gente, tá? Não pode cair nessas coisas, nessas contendas, nessas divisões, nessas facções, ok? E aqui Paulo está alertando, Está falando assim, olha, você veio sem nada e você vai voltar sem nada, ok? Então eu quero que você pegue isso. E tem gente que colocou o dinheiro como seu senhor.
Como que sabe se o dinheiro é meu senhor? Quando o Espírito Santo manda você ofertar, né? Você tem vontade de dizimar, mas não consegue, porque você tem medo disso fazer falta para você. Então, quando a gente tem essa dureza no coração, é porque o mamon, ele governa, tá? Ele governa o seu coração, ok? Então, vamos lá. Perigo da ganância, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem pessoas vivendo nesse mundo só pelo dinheiro e atrás do dinheiro. E aqui Paulo está falando que aqueles que só correm atrás disso entram em ruína e destruição e vão cair em armadilha. Queridos, você prosperar não significa que você está correndo atrás de dinheiro. Porque você pode prosperar e o seu coração está em Deus. Mas tem pessoas que estão prosperando e o seu coração está só no dinheiro. Ok? Nada pode ser o seu senhor, nem o poder, nem o dinheiro, nem os prazeres sexuais, nada. Jesus tem que estar em primeiro, ok? Tá? Então a gente precisa tomar muito cuidado com esse lugar e colocar Jesus no centro. E se ele ainda não for um centro, você tem que lutar talvez com esse altar que é mamon, com esse altar talvez que talvez um espírito de manipulação é Jezebel, talvez com o altar de Lilith, que é da promiscuidade sexual, talvez é com um altar de briga, de facção, de divisão, certo? Você é uma pessoa briguenta, você é uma pessoa que, né, difícil, né? Então, por que fala que o dinheiro é a raiz de todos os males? Porque muitas divisões na terra, muitas coisas na terra, tudo é pelo dinheiro, tá? Então, o amor ao dinheiro é a raiz. Você pode ter dinheiro, querido, mas você não pode ter amor ao dinheiro. Ele não pode, o dinheiro, ele tem que trabalhar para você, não você ser escrava. Tem gente que é escravo do dinheiro. E dentro, eu tenho lá a libertação, né, da área financeira, que é um seminário, né, da área financeira, certo? O que acontece? O mamon, ele não traz só essa ganância para a pessoa ter dinheiro. Ele também traz a outra parte, que é a miséria, a escassez, aonde a pessoa tem medo de gastar dinheiro, tem medo da falta. E às vezes vive mal para poder não gastar, poupar, e não consegue usufruir das coisas boas da terra, porque o dinheiro, o financeiro, as coisas governam. Um objeto não pode te governar. E às vezes tem pessoas, queridos, que tem um carro bom, não anda com ele para ele não molhar, para ele não estragar. Então o dinheiro, o bem material governa sobre você. O bem material, ele não te serve, é você que serve ele. Você trata ele como um Deus, um altar, ok? Então que o nosso coração seja livre da ganância, que o nosso coração seja livre de todos esses pratos, ok? E nós precisamos aprender a viver em gratidão, tá? Olha, eu vou ensinar vocês algo. Por mais que você não esteja na vida que você sempre sonhou, por mais que você não tenha o salário que você sempre almejou, por mais que você não tenha as coisas que você quer, não reclame, não murmure. E eu quero ensinar para você a cultura da gratidão. Eu vou falar uma coisa para você. Eu agradeço por coisas que eu não tenho ainda. Eu já agradeço pela vida dos meus filhos. Eu agradeço, né, pelo prédio da Global que a gente tá agora por, já no nome de Jesus, né, encontrar agora e já entrar no nome de Jesus. Então eu já agradeço por coisas que ainda não se materializaram. Eu agradeço por coisas que não estão na minha mão. Eu falo, Deus, eu quero te agradecer hoje por isso, por aquilo. Quero te agradecer hoje. Eu agradeço por coisas que eu tenho. Eu agradeço por coisas que ainda não estão aqui no natural. Mas se eu já vi, ela já existe. Quanto mais eu agradeço, mais eu estou provocando isso para vir logo em nome de Jesus, ok? Cultura de gratidão. Quando você murmura, você rejeita as bênçãos do Senhor. A pessoa que reclama, a pessoa que murmura, a pessoa que não usufrui da sua casa, não usufrui das coisas que tem, ela está levantando um trono para Mamon e está fechando o céu de bênçãos. Amém? Então, queridos, agradeça pela comida, agradeça pela geladeira que você tem, agradeça pela coberta. Talvez não é a casa ainda dos seus sonhos, mas é um lugar que você tem. Você não está debaixo de uma ponte, você não está passando fome, amém? Você consegue entender isso? Então, cultura de gratidão. Deus, uma das formas de Deus se manifestar por nós é através da cultura de gratidão. E cultura de gratidão eu glorifico a Deus por tudo que eu tenho, por tudo que eu sou, por ter o privilégio de conhecer. Você já agradeceu a Deus por ter
conhecimento de quem Cristo é e não está lá no engano? Já agradeceu a Deus por já ter conseguido vencer o processo de libertação? Sempre eu penso assim, meu Deus, se eu fosse começar tudo de novo, que trabalheira. Quantas coisas emocionais eu passei, mas eu tô aqui. Então, agradeça a Deus por tudo que você tem, por tudo aquilo que Deus já te mostrou que vai fazer. Quando você agradece, você chama isso para o natural. Queridos, eu durmo, eu falo, Jesus, eu te amo, obrigada por tudo. Jesus, você é lindo. Obrigada, Espírito Santo, lindo, maravilhoso. Deus, que fruta cheirosa. Eu amo fruta, né? Então eu cheiro a fruta, eu falo, Deus, essa fruta é maravilhosa. Amém? Tá? Quem deposita o coração no ouro, na prata, perde a glória de Deus, perde a presença de Deus. Mas quem se apega em Deus possui riquezas eternas e também as riquezas da terra. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando nós, tá, colocamos Deus no centro, quem quer que eu conte um testemunho? Quem quer que eu conte um testemunho? Quando nós colocamos Deus no centro, as bênçãos do Senhor começam a nos perseguir. Nos perseguir. A Merkavá abre dentro de nós, certo? Vou contar um testemunho para você. No final do ano agora, minha família veio para cá. Eu falei para vocês, certo? E minha família veio para cá, tal. E quando a minha família chegou, eu falei, ó, mãe, antes de vocês virem, quero que você saiba que não entra bebida alcoólica, não entra música mundana na minha casa é separada, é um lugar separado. Enfim, meus irmãos e meus pais tiveram que respeitar, porque quem governa essa casa é Jesus Cristo. E aí, o meu irmão, um dos meus irmãos, ficou muito impactado com tudo que Jesus está fazendo na minha vida, né? Ou seja, eu renunciei o meu trabalho, eu renunciei a minha profissão. E eu falei pro meu irmão, eu falei, Lucas, eu carrego uma unção de prosperidade. E se você quiser ativar isso na sua vida hoje, você faz uma aliança com Deus. Meu irmão, a minha família tem empresa, eles são bem-sucedidos, mas o meu irmão, como eu disse pra você, ele tem o salário dele, né? Mas ele tava falando, mano, eu quero prosperar, quero ter meu negócio, quero isso, quero aquilo, vai escutando. E aí, eu falei, mano, ele falou, como que eu ativo essa bênção? Eu falei, eu vou orar por você, essa unção tá sobre mim, faz uma oferta, né? Lança uma oferta, uma semente, né? Ou na minha vida, ou na vida do Júnior, nós carregamos essa unção. Falei desse jeito pra ele. E não achei que ele ia fazer. Não achei que ele ia fazer. Tá? Eu falei assim, a gente ativa uma unção de prosperidade lançando uma semente. Aí ele pegou e preparou uma semente e lançou na vida do apóstolo. E aí eu fui e orei por ele. Falei, Deus, eu quero apresentar a semente do teu filho, quero agora ativar essa unção de prosperidade na vida dele, na vida da esposa, na casa dele. Quero declarar, Pai, que hoje o teu filho entra debaixo de uma aliança, tal. Aqui, ó, a pastora Ellen é testemunha. E, gente, olha só o que ele fez. Ele tinha trago 10 mil reais para viagem, pegou R$1.000 e fez lá a semente dele. Ele falou, eu vou fazer isso. Foi o que ele sentiu no coração. Foi lá e fez na vida do apóstolo. Ok, aí eu orei por ele. E aí eu falei, mano, faz uma aliança também de renúncia. Aqui, ó, tem esse papel, 365 dias. Se você fizer uma aliança com Deus, você vai acelerar mais isso ainda. Aí ele renunciou bebida, ele renunciou um monte de coisa, a esposa também. Vai escutando essa história. E aí, na cabeça dele, ele falou assim, bom, Deus vai demorar para fazer, mas eu creio. E ele voltou, e aí na viagem aqui, a gente foi para o Paraguai, conversamos bastante, eu falei para ele como que Deus era, eu falei, olha, quando Deus começar a fazer, você vai se assustar, e Deus faz mesmo, e comecei a falar quem que era Deus, eu falei, olha, Deus ele é um pai extraordinário, e eu só falando bem de Deus, e falando como que Deus era. E aí ele fez o propósito, ele e a esposa dele, pegaram aquele papel de 365 dias, escreveram lá que eles não iam beber, pediram lá os pedidos deles. Passou uma semana, ou menos que isso, e ele chegou, ele me ligou, ele falou, mana, eu falei, o que foi? Você não sabe o que está acontecendo.
O povo que me deve tá tudo me ligando para me pagar. Que loucura é essa? Que unção é essa? Eu falei, isso não é nada, isso é só o começo. A esposa dele tinha já começado a vender roupa de academia, tipo uma lojinha dentro de casa. Só que vendia muito pouquinho, gato pingado. A venda da esposa explodiu no mundo. Começou a vender igual a loja. Ele falou, mana, que unção é essa? O que é isso? Eu falei, isso é o favor de Deus. Quando a gente ativa uma unção sobre nós e a gente anda alinhado, não tem como Deus não fazer. Aí essa semana ele me ligou e falou, mana, arrumei algo para me dedicar naquilo que eu gosto. Olha, eu vou ser muito bem pago para fazer o que eu amo. A parte, né, do trabalho dele na empresa e tal. E aí ele falando, mana, o que é isso? Eu falei, mano, isso ainda não é o que Deus tem para você. Isso aí é só o começo. Quando Deus ativa a prosperidade em nós, ela nos persegue. A Merkavá abre dentro de nós. Amém? A pastora Ellen estava aqui no dia que ele estava testemunhando. E ele está impactado. Ele falou, o que é isso, mano? Eu falei, você ativou a unção. Você entrou. Agora, e ele tá lá, gente, no jejum de 50 dias, posicionado. Esses dias ele tava caçando, ele gosta de caçar e pescar, tá? É a paixão dele. Esses dias ele chegou da caça 6h10, né? Não sei que hora que era, mas eu sei que dentro do horário dele passou 10 minutos do horário. Eu não sei contar direito, mas ele, por passar 10 minutos, já tinha 24 horas que ele, praticamente 24 horas que ele não tinha comido, ele não comeu. Ele não comeu. Ele não comeu. Então, assim, ele leva a sério. Sabe? E aí ele foi embora falando, mana, o que é isso? E agora ele vai voltar para a conferência, tá todo animado. Tá jejuando, tá orando, tá buscando. Porque Deus começou a fazer na vida dele. E ele, uau! Eu falei, uau! Glória a Jesus. Amém? Gente, uma hora eu dou esse seminário para vocês aqui. Quem quer saber desse seminário da área financeira? Quem quer? Qualquer hora eu vou dar esse seminário para vocês aqui, tá? Vocês, não é só isso, você também tem que deixar muitas coisas, muitos altares. Que quem quiser que eu dou esse seminário completo para você aqui, eu dou esse seminário para você, tá bom? Então, assim, eu quero que você entenda que isso é algo que Deus pode ativar dentro de nós. Amém? Glória a Jesus. Então, vamos lá agora comigo, tá? Eu li do 6 ao 10, certo? Então, o que Paulo fala? Perigo da ganância. O dinheiro é a raiz de todos os males. Então, você não pode ser dominado pelo dinheiro. Você tem que colocar o dinheiro para ser o seu servo. Ele tem que ser um abençoador de pessoas. Amém? Queridos, tem pessoas que compram carro e não carregam ninguém para o carro não estragar. Eu falo isso para vocês, porque eu tenho pessoas dentro da minha família assim. O meu carro é grande para carregar os irmãos. A minha casa é grande para carregar o quê? O povo, para receber o povo. É para servir o reino de Deus. Se você tem as coisas e não serve o reino de Deus, não serve você, o dinheiro está dominando você. Ok? E você anda debaixo de um céu travado e fechado. Tá? Então que o seu coração seja livre de toda ganância, de toda miséria, de todo espírito de escassez. Ok? Então vamos lá. Quem deposita o seu coração no ouro perde a presença, perde a experiência com Deus. Ok? Vamos agora, queridos, vamos lá. Glória a Jesus. Aonde que eu tô aqui? Ah, tá. Eu tô aqui em 1 Timóteo, capítulo 6, agora eu tô no verso 11, tá? Tô no verso 11 e nós vamos ler o verso 12, ok? Você, porém, é um homem de Deus, fuja de todas essas coisas, mas busque a justiça, a devoção também, a fé, amor, perseverança e a mansidão. Lute o bom combate da fé e apegue-se firmemente à vida eterna para a qual foi chamado e que tão bem você declarou na presença de muitas testemunhas, ok? Então Paulo está falando, fuja do pecado, fuja daquilo que tem aparência ruim, fuja daquilo que tem cara de obra da carne. Fuja, queridos, fuja. Nós precisamos ter um discernimento aguçado. E o que é discernimento?
Quando nós temos o discernimento aguçado, o Espírito Santo, ele mora dentro de nós. Qualquer decisão que você for tomar, ou qualquer atitude que você for fazer, se não houver paz, tá? Tem algo ruim ali, tem um laço ali. E o Espírito Santo nos avisa, colocando paz no coração, que aquilo vai ser bom. E tirando a paz do nosso coração. Quem aqui ia sair ou ia tomar uma decisão, ia começar um negócio, não sentiu paz? Não vá, ok? Nós precisamos lutar um bom combate todos os dias, certo? Guardar a nossa integridade, guardar a nossa vida com Deus. Então, muito cuidado, porque tá todo mundo nos observando. As pessoas estão observando se você fala palavrão, se você xinga, se você mente, se você rouba, se você isso, se você aquilo, se você aquilo outro, porque só pelo fato de você ser cristão, ok? Nós precisamos ser conhecidos, tá? Como alguém que persegue a santidade e a justiça de Deus. Nós precisamos ser conhecidos como alguém que carrega a manifestação do perfume de Deus, do perfume de Jesus. Nós precisamos ser conhecidos por sermos generosos, por termos, queridos, uma vida em santidade. Mas tem pessoas que têm vergonha de falar que serve Jesus. Talvez você já teve vergonha de orar num lugar público. Você tem vergonha das pessoas tirar chacota com você. Sai desse lugar. Se você tem vergonha, deve ter alguma coisinha aí que precisa ser liberta. Tem ego, tem vaidade, tem alguém querendo manter uma reputação, que eu sei lá que reputação é essa. Então, nós precisamos ter esse lifestyle do céu, tá? Então, os vencedores não são aqueles que fogem das batalhas. Os vencedores não são aqueles que se envergonham de Cristo. Os vencedores são aqueles que combatem um bom combate todos os dias. A misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. E o que eu entendo com isso? Eu preciso orar todo dia. Eu jejuo todo dia, certo? Para ter a unção que eu tenho. Eu preciso adorar a Deus todo dia. Eu oro em línguas todos os dias, no mínimo 20 minutos. Em línguas, eu oro em línguas todo dia. Então eu tenho práticas, disciplinas espirituais que me mantêm firme, mas tem que ser todo dia. Porque se eu me afastar desse lugar, o diabo ele começa a me tirar centímetro a centímetro dessa presença de Deus, ok? Vamos aqui do 13. Diante de Deus que a todos dá a vida, e de Cristo Jesus, que deu bom testemunho perante Pôncio Pilatos, encarrego de obedecer a esta ordem sem vacilar. Assim ninguém poderá acusá-lo de coisa alguma, desde agora até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, pois no devido tempo ele será revelado do céu pelo bendito e único Deus, Todo-Poderoso, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. No 16 agora. Somente a Ele pertence a imoralidade e a Ele habita somente a Ele pertence a imortalidade, a imortalidade, e a Ele habita em luz tão resplandecente que nenhum ser humano pode se aproximar dele. Ninguém jamais o viu, nem pode ver. A ele seja a honra, o poder para sempre. Amém. Aleluia. Então, o que está falando aqui? A exaltação a Deus, né? Então, Paulo está exaltando aqui Cristo, Deus todo soberano, a imortalidade de Deus. Eu vou ensinar uma coisa para vocês, que eu faço todos os dias. Quando eu vou para o meu devocional, os primeiros 10 minutos de oração, eu me dedico a adorar Deus, mencionando quem Ele é. E eu faço sempre assim. Eu chamo Deus, fala agora em nome de Jesus, eu chamo a presença do Deus de Israel, aquele que é e sempre será, o onisciente, onipotente, o onipresente, o Deus de Moisés, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que fazia chover maná, o grande Jeová Jireh, Jeová Rafá, Elohim, Adonai, El Shaddai. Manifesta agora a sua presença, Senhor, nesse local. Eu te exalto pela tua soberania, eu te exalto pela tua majestade, eu te exalto pela tua justiça. Então, eu entendo que no átrio,
quando eu entro ali no átrio da minha oração, quando eu estou no começo da oração, eu preciso exaltar Deus. Aí depois eu vou para a pessoa de Cristo, falo assim, meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, aquele que morreu, ressuscitou, em breve vem me buscar, em breve vem buscar a igreja, aquele que é a cabeça da igreja, Jesus Cristo Nazareno. E eu começo a falar quem Jesus é. O nosso Messias, o nosso único e suficiente Salvador. Então, eu manifesto agora, Jesus, a sua glória sobre esse quarto, sobre esse cantinho. Jesus, eu chamo a tua presença. Jesus, eu chamo agora o teu doce perfume. Jesus, eu te chamo agora. Então eu começo a chamar Jesus na presença e nomear ele, tá? Certo? E aí, depois eu falo com o Espírito Santo. Eu falo Espírito da verdade, Espírito de vida, Espírito que consola, que liberta, que exorta. Espírito Santo de Deus, que hoje está aqui na terra, que pairava sobre as águas quando Deus criava todas as coisas. Espírito da verdade, Espírito Santo que tem 7 manifestações que falam em Apocalipse. Espírito do Senhor, Espírito do temor. E eu vou falando. Então, quando eu vou mencionando quem é Deus, quem é o Espírito Santo, quem é Jesus, a glória, ela entra dentro do ambiente. Amém? Então, primeiro eu exalto a Deus e depois eu gosto de ir para aquela parte. Jesus, eu peço perdão pelos meus pecados. Senhor, visita o meu coração. Senhor, me põe na balança, me pesa. Eu peço para Deus me pesar, me passar na peneira fina, tirar toda a impureza. Gente, eu todo dia, essa é a minha oração. Eu falo, Senhor, me alinha. Senhor, talvez tenha alguma parte que eu não esteja vendo. Senhor, me fala comigo. O Espírito Santo me confronta. Aí eu entro na parte, Senhor, eu peço perdão por talvez um pensamento de julgamento. Talvez, Senhor Deus, Senhor, me melhora nessa área, naquela. Então, quando nós exaltamos Deus desse jeito, a glória de Deus, ela vem de uma forma muito especial sobre o ambiente. E aí depois, vai chegar uma hora que aí você já não consegue mais você direcionar a oração, o Espírito Santo entra ali com tudo, ok? Certo? Então, o que eu tô dando para você? Uma chave poderosa, tá? Deus de imortalidade, Rei dos reis e Senhor dos senhores. O Senhor é e não há quem possa ser maior que o Senhor. O Senhor é o único e verdadeiro Deus, aquele que me criou. Eu falo, Senhor, eu entro na tua presença como filha. Eu me apresento diante agora do teu trono como uma criança faminta pela tua presença. Então, use palavras assim que você vai ver a glória do Pai se manifestar de forma sobrenatural, ok? Então, existe algo poderoso sobre adorar e exaltar Deus. Então, isso aqui é o quê? Uma oração de exaltação. Uma exaltação de reconhecer a glória, reconhecer a majestade. Então, eu sempre faço isso, ok? Tá? Então, Paulo tá falando exatamente sobre isso aqui. Então, quem reconhece a soberania de Deus, experimenta do governo de Deus em todas as áreas da sua vida. E esse jejum que vocês estão agora são 50 dias de jejum. O que é o despojo principal? Há vários despojos. Há despojo para você que tirou o glúten, há despojo para você que tirou o açúcar e tirou o leite, certo? Mas tem um despojo principal que é a unção de governo. Governar as emoções, governar a área sexual, governar o seu intelecto, governar tudo. E quando nós permitimos que o diabo governe alguma dessas áreas, nós vamos ter prejuízo. Porque, queridos, a libertação é numa diversidade de áreas. E a prosperidade, o crescimento também acontece numa diversidade de áreas. Não pense que prosperidade é só financeira, é uma das últimas áreas que Deus vai prosperar. A maior prosperidade é espiritual, porque tudo desencadeia desse lugar, tá? Então, você precisa reconhecer o governo de Deus, quem Ele é, para ativar, tá? Para você viver debaixo do governo do céu, ok? Vamos agora do 17 ao 19. Ensine aos ricos deste mundo que não se orgulhem nem confiem em seu dinheiro, que é incerto. Sua confiança deve estar em Deus, que provê ricamente tudo de que necessitamos para nossa satisfação. Diga-lhes que usem seu dinheiro para fazer o bem. Devem ser ricos em boas obras e generosos com os necessitados, sempre prontos a repartir. Desse modo, acumularão tesouros para si, como um alicerce firme e para o futuro, a fim de experimentarem a verdadeira vida. Aqui nós podemos viver de uma riqueza terrena, sim ou não?
Mas Paulo está falando que as nossas atitudes vão gerar um tesouro eterno, um tesouro que a traça, a ferrugem não corrói, ok? Se você é abastado de bens, se você tem recurso, seja uma pessoa generosa, seja uma pessoa que compartilha o que você tem, ok? Não seja apegado aos bens. E para você romper em prosperidade financeira, Deus vai pedir você coisas que às vezes você fala, Senhor, mas eu só tenho isso. Senhor, mas isso aqui vai me faltar. E nós não, gente, eu vou falar uma coisa para você que o Senhor me ministrou, tá? Existe 2 tipos de mentalidade. Aquele que é o da prosperidade. Para ele só pensa na multiplicação, ele só pensa em produção. E existe a mentalidade de pobreza, de escassez. Ele só pensa na falta, ele só pensa em economia. A cabeça dele é pensar em economizar e não em ganhar, entendeu? Então, por exemplo, o próspero, a pessoa próspera, a cabeça dela é multiplicação, ela só pensa em multiplicar tudo que tem. Enquanto o escasso só pensa em poupar, em não reter, em não gastar, porque senão pode ficar sem. Então, o medo do escasso é sempre vai faltar, vai fazer falta. E o próspero, ele sempre está multiplicando. Ele sempre está multiplicando, tá? Então, é 2 tipos de mentalidade. Mas para entrar nessa mentalidade de multiplicação, você precisa entrar dentro dessa frequência. Você precisa entrar dentro desse entendimento, ok? Certo? Então, vamos lá. Como a gente leu aqui, do 17 ao 19. Não seja arrogante, tá? Então, se você tem bastante finanças, se você tem muito recurso, seja uma pessoa... E, gente, tem gente que só tem dinheiro, mas é escasso, é avarento, é miserável do mesmo jeito. Porque a escassez não é sinônimo de não ter dinheiro. É sinônimo de não conseguir usufruir o que tem e o dinheiro governar, certo? Essa pessoa. Então... não deposite a sua confiança nos bens, nas coisas, ok? Seja generoso, tenha boas obras, seja uma pessoa que seja pronta a repartir, tá? Seja uma pessoa que seja pronta a socorrer alguém, certo? Porque se você fizer isso, você vai fazer um investimento eterno e você vai acumular o quê? Os tesouros no céu, que a traça, a ferrugem não corrói, ok? Então vamos aqui. Não coloque a sua dependência, não coloque o seu amor no dinheiro, porque o único senhor que Jesus vai comparar é Mamon, é o senhor do dinheiro. E é onde as pessoas têm mais dificuldade, tá? O tesouro mais precioso é aquele que você investe na eternidade. Por exemplo, você está investindo na sua vida espiritual, 50 dias de jejum, orando. Esse é o maior investimento que você faz. Porque o investimento na área espiritual, ele reflete na eternidade. Ele reflete em frutos de boas obras aqui na terra. Ok? Vamos agora, tá? Do 20 ao 21. Timóteo, guarde aquilo que Deus lhe confiou. Evite discussões profanas e tolas com aqueles que se opõem a você com um suposto conhecimento. Ou seja, a gente não entra em desacordo, não entra em divisão. Se a pessoa não concorda que Jesus é seu único e suficiente Salvador, se a pessoa discorda de você não guardar o sábado, enfim, pode ser qualquer tema, não discuta isso. Porque, gente, você precisa entender que o único que convence alguém, principalmente no quesito espiritual, é o amigo Espírito Santo, tá? Alguns se desviaram da fé por seguirem essas tolices. Olha o que Paulo está falando. Tem gente que saiu da presença, tem gente que perdeu a essência porque está seguindo, está em discussão, está em divisão, ok? Então vamos lá. Alguns se desviaram da fé por seguirem essas tolices. Que a graça de Deus esteja com você, tá? Então, eu quero que você entenda uma coisa. Tem pessoas, agora pega o que eu vou ensinar você. Tem pessoas que estão prontas para receber o evangelho e querem. E o que quer, você vai evangelizar. Agora, você não pode tentar descer o evangelho de goela abaixo numa pessoa que não está pronta, está cheio de fortaleza, é cego, é cega.
Então, primeiro, a gente prega com o nosso estilo de vida. Há uma presença em volta de você. Essa pessoa se sente bem quando está com você. Então, ela vai começar a te perguntar as coisas do céu. E aí, você vai ter abertura. Então, eu quero que você entenda. Peça para Deus sempre, Deus, hoje fulano vai vir aqui, me dê oportunidade para falar do seu amor para essa pessoa. E eu quero pedir que toda a fortaleza seja quebrada. Porque senão você entra em discussão. E você entra em discussão com alguém que não tem o conhecimento que você tem, com alguém que escutou o pastor falando, nunca abriu a Bíblia. Então, quando você for trazer alguma pauta, traz na Bíblia para essa pessoa entender. Porque, queridos, não dá para refutar contra a Bíblia. Você está entendendo? Então, nós precisamos ser estratégicos para evangelizar pessoas. E não entra nessas discussões profanas, essas discussões vãs. Ah, mas que não pode carne de porco. Ah, pode carne de porco. Ah, entendeu? Não entra nisso. Qualquer coisa que você fizer para adorar o nome do Senhor, que você está fazendo para Ele, Deus vai receber. Se você guarda o sábado e crê que Deus recebe aquilo que você faz, Ele recebe. E se você não guarda o sábado e vive normal, tá tudo bem também. Paulo fala isso. Queridos, quer coma, quer beba, faça tudo para a honra e glória de Deus, que Ele vai receber. Então a gente precisa tomar muito cuidado de começar a proclamar um evangelho salgado, um evangelho difícil. Por isso que eu falo para você, nessa hora a unção faz toda a diferença. Porque quando a gente só ministra com palavras, é uma coisa. Mas quando a gente carrega unção, essa pessoa se arrepia, ela sente um calor no corpo, ela fala, o que é isso? Então ela fala, há uma presença aqui, há uma unção aqui. Por isso que você tem que todos os dias comprar unção. E como que compra unção? No seu tempo de oração. No seu tempo, quando você está jejuando, quando você está orando em línguas, quando você está no devocional com o Senhor, você está adquirindo unção. Você está comprando unção das cortes celestiais através da sua devoção, da sua entrega. E todo dia isso é acumulativo sobre você. É acumulativo sobre a sua voz. Emana de você. Pegaram a visão ou não? Então nós precisamos entender isso. Nós precisamos entrar nesse lugar, ok? Nós precisamos entender isso, nós precisamos entrar nesse lugar e não ser salgado, não ser pessoas pesadas. Porque, querido, senão as pessoas falam, não, você é muito religioso, você é muito fanático. A melhor forma de você pregar o evangelho é com o seu estilo de vida. Você acha que talvez os meus irmãos não pensaram, mas por que a minha irmã faz isso? Por que a minha irmã fala desse jeito conosco? Por que a minha irmã não deixa a gente beber nada na casa dela? Peraí, a minha irmã está falando que ela deu a casa dela para Deus. Deus mora dentro da casa dela. Será que é por isso que ela é tão abençoada? Será que é por isso que... Então, a gente precisa pregar com o nosso estilo de vida. Se alguém chega na sua casa, vamos orar. Aí você não ora porque você tem visita? Se na tua casa é cultura orar todo o almoço, por que você deixa de orar porque tem visita? Que vergonha é essa? Que potestade é essa que entrou na sua casa e impediu você de orar na hora do almoço? Isso aí é uma potestade, é um principado. Desmanchando uma cultura sua. A visita chegou na sua casa, você parou de ir pro secreto? Não. Queridos, cultura é algo que você faz e consolida. Tá na minha casa, tem que orar e talvez eu peça para a pessoa orar. Fala, hoje, você vai ficar aqui, hoje o fulano ora, mas amanhã é você. E eu já coloco no estreito. Você precisa gerar cultura na sua casa e ninguém pode desmanchar isso. Cultura de santidade, cultura de ter uma casa separada, aqui não escuta música mundana, aqui não se escuta isso. Aí seu filho nasce debaixo dessa cultura, ele não vai escutar música mundana. Ele aprendeu que isso é errado, ele aprendeu que isso dá lugar a demônios, ok? Então, queridos, nós precisamos começar a pregar com o nosso estilo de vida. Fulano, fala aí que vai... Não, eu não minto. Eu não vou mentir. Eu não posso abrir uma legalidade para o demônio entrar na minha... Eu falo desse jeito. Ei, eu não posso mentir, eu não posso abrir nenhuma legalidade para o demônio entrar na minha vida ou me acusar. A pessoa fica sem graça.
Sabe quando alguém te incita? Ah, fala aqui, a gente chega mais tarde. Ou seja, dá uma desculpa esfarrapada. Não. Eu não vou mentir, eu mexo com um demônio grande. Igual eu falei pra vocês, né? Eu arrumei a funcionária pra vir cuidar da minha casa. Quando ela chegou aqui, eu falei, ó. Ela falou assim, você tem alguma exigência? Eu falei, eu tenho. Falou assim, olha, eu sou pastora. Eu não ia falar apóstolo porque talvez ela não ia entender. Eu falei, eu sou uma pastora. Eu expulso o demônio, mexo com um demônio grande, faço libertação. Essa casa aqui é separada ao Deus de Israel. Essa aqui é uma casa onde a presença do Espírito Santo habita. Nessa casa não se fuma dentro dela, não se escuta a música do mundo. Se você quiser trabalhar comigo, é assim. Ok? Sincera. Cultura. Eu preciso, a pessoa veio trabalhar aqui, eu preciso que ela entenda a cultura, que tem uma cultura, existe regra. Então, queridos, nós precisamos pregar o evangelho dessa forma. E se a pessoa quiser saber o porquê você faz isso, aí você tem todo o gancho para evangelizar, para falar, olha, porque se você escuta a música do mundo, você invoca demônios. Se você assiste filme de terror, você invoca demônios. E talvez isso constrange, fala, uau, eu não sabia disso, ok? Então, nós precisamos, queridos, andar separados. Seu carro tem que ser separado, sua casa tem que ser separada. Você tem que vestir de forma que fale a que Deus você serve. Tem gente que veste de um jeito que parece que serve a pombagira. Ok? Então, nosso linguajar tem que ser separado. Ok? Então, nós precisamos tomar muito cuidado com essas coisas. Andar, combatendo um bom combate. E, gente, a vigilância é todo dia. O que é vigiar? É vigiar todo dia. O diabo, ele vai tentar de alguma forma, alguma artimanha, te distrair. Cedo, põe a armadura de Deus, vai para o teu devocional e fala, Senhor, me livra de qualquer distração, livra minha mente, tira toda a fortaleza. Senhor, no nome de Jesus, Senhor Deus, tudo aquilo que vier para me distrair, ser um laço, eu já quebro no nome de Jesus. Gente, é orar todo dia, é buscar todo dia, é servir todo dia, é declarar a gratidão todo dia, é uma construção, é de glória em glória que somos moldados, restaurados. E tem processos para chegar assim num nível, para você estar falando, eu tô ok agora. Mas esse ok ainda, todo dia vai ser um pouco lapidado. É 3, 4 anos para você ser curado de todas as feridas, ser liberto. É 3, 4 anos. Agora, se você for intencional, é uns 2 anos. Se você for radical, se você realmente mergulhar, porque tem gente que vai saindo das coisas, mas continua fazendo outras, ok? Então, Paulo fala sobre isso para nós aqui, tá? Em 1 Timóteo, capítulo 6, instruções, certo? Então, muito cuidado com as más conversações, com as profanações, ok? Ó, um dia abençoado para você que é mãe, feliz Dia das Mães, tá? Eu já profetizo bênção sobre você, sobre os teus filhos, que você possa crescer em graça, em sabedoria, ok? Um dia abençoado. Próxima madrugada nós vamos orar, né? Libertação sobre todo tipo de vício, glutonaria, jogos de azar, todo tipo de vício vai ser quebrado. Vício em ser perfeccionista, existem vários tipos de vício. Eu montei uma pauta de oração poderosa, tá? Um dia abençoado, um dia sobrenatural, um dia profético, tá? Para cada um de vocês, certo? Beijo, até a próxima madrugada.